E nós seguimos agora com a Natália Laucksen. Atenção, 2 municípios gaúchos estão completamente ilhados na região central do Rio Grande do Sul. Natália Laucksen é quem chega ao vivo, ela que está nessa região. Foi Natália que fez essa imagem aí que você está vendo, da água que baixou em Lajeado e a população circulando para voltar até as suas casas e encontrar esse cenário. Vamos ao vivo então com Natália Laucksen. Bem-vinda, Natália. Oi, Elisa, bom dia. Exatamente, a gente tem a informação atualizada num boletim bem local aqui divulgado pela Defesa Civil Estadual de que 2 municípios permanecem completamente ilhados. São eles Roca Sales e Arroio do Meio. Isso significa que os resgates continuam, principalmente de forma aérea, para chegar até essas localidades, para enfim, levar, transportar alimentação, água e também entender o que está acontecendo nesses municípios que também não têm comunicação. A gente também tem a informação de que o rio vem recuando, a última medida ficou aí na casa dos 21 metros, ainda é acima da cota de inundação, que é de 19 metros, mas já é um cenário animador, principalmente com esse tempo que a chuva deu uma trégua, a gente até consegue se sentir mais esperançoso, o sol apareceu, as temperaturas vão subir até 31 graus hoje por aqui. Apesar de que amanhã a previsão já é de retomada aí do tempo instável, das chuvas, mas vamos torcer para que isso não se confirme. Agora a gente consegue observar que existe um misto aqui na cidade, porque as pessoas, uma parte delas, retomando a vida normal, a rotina, indo trabalhar, indo ao supermercado, enquanto outra parte da cidade trabalha na limpeza, de todos esses entulhos, desse lodo aí que ficou em vários pontos da cidade, nas casas, e também essa tentativa de reconstrução, aos poucos, com certeza, assim como a retomada da BR-386, que é onde nós estivemos ontem em loco, acompanhando essa liberação do trânsito de pedestres entre os municípios de Lajeado e Estrela, uma travessia coordenada pela Polícia Rodoviária Federal. E também os veículos emergenciais já estão tendo acesso aqui a Lajeado, transportando alimentação, água e também combustível, produtos hospitalares. Então, situação de emergência somente. Também temos a informação de que precisamos ainda muito de doações de colchonetes, de cobertores, A gente também precisa de alimentação, precisa de água potável. E água é um assunto que foi muito sensível aqui nos últimos dias, porque desde quarta-feira estávamos sem abastecimento de água na cidade. E agora a gente acabou de ter essa informação que em alguns pontos da cidade a água já está retornando para as torneiras. Isso também nos traz um sentimento de fé e esperança. A gente já estava aguardando por isso há 2 dias e agora começa a se tornar uma realidade. A gente também tem a informação aqui sobre doações. Quando forem doações muito volumosas, precisam ser destinadas às defesas civis, não direto aos abrigos, como temos casos aqui em Lajeado. Aqui em Lajeado, por exemplo, são 1.200 pessoas desalojadas que estão em alojamentos públicos, dividido em 8 alojamentos aqui na cidade de Lajeado. A gente segue atualizando as informações aqui, Elisa. Muita coisa ainda para acontecer, o caminho é longo, vai ser árduo para reconstruir, mas a gente segue aqui acompanhando sempre com esperança. Volto contigo. Sempre com essa esperança, Natália Laucksen. A imagem que a Natália fez para a gente é impressionante, porque a gente conseguiu ver, inclusive, Natália, um antes e depois, bem naquele ponto dessa grande loja que tem em Lajeado, Você esteve ali pessoalmente, você pisou com seus pés ali naquele local onde antes era tudo água. Eu gostaria que você relatasse para a gente umas questões, Natália. Você tem acompanhado as pessoas voltando para suas casas? Eu digo no sentido de a reação das pessoas quando encontram, tudo aquilo que você levou uma vida inteira para comprar, pagou em 10 vezes uma geladeira, ganhou um liquidificador que foi usado de não sei quem, aí dessa nossa vida mesmo, de sobrevivência. E de repente, entrar na sua casa e ver que o pouco que você tinha não existe mais. O que você tem ouvido dos moradores, como tem sido o relato deles ao voltarem para casa? Aí nessa ponte, a imagem que a gente está acompanhando enquanto a gente ouve a Natália, é aquele local, Natália, que você até me contou ontem, que não é um rio, porque essa imagem parece que é um rio, Mas ela falou, não, isso aí não é um rio, isso aí é uma rua alagada, ainda ao lado direito da tela, tudo isso aí que você está vendo. Essa constatação pela imagem do alagamento ainda. Nos conte, Natália, o que os moradores têm dito, o que você tem ouvido?
Elisa, tem sido um cenário muito devastador emocionalmente também falando, porque sim, a gente tem acompanhado essa retomada até as casas para que as pessoas comecem a limpar e também entender o que sobrou, se sobrou alguma coisa, né? Quem tem para onde voltar ainda parece que está num cenário animador. Parece estranho, né? Mas tem muitas pessoas que a estrutura da casa não existe mais. Então, foi completamente devastado, levado pelas águas. E, obviamente, as reações, elas são de muita tristeza. Eu tenho amigos meus, pessoas muito próximas, conhecidas, que não têm para onde voltar. Que não sobrou nada, que toda a história, memórias, lembranças simplesmente foram arrastadas. Então, claro que o sentimento é de pânico, é de desespero, muitas pessoas que nunca tinham sido atingidas, né, pela enchente, então vivendo essa realidade pela primeira vez e ficando sem nada. Então ainda é tudo muito confuso, é tudo muito preocupante, como eu falei, triste, e a gente ainda está procurando entender tudo isso e se regular emocionalmente, como eu falei, porque realmente esse caminho também de equilíbrio psicológico vai ser bem árduo, Elisa. Natália Lauksen trazendo então um relato do centro do estado. Vejam aí a imagem mostrando que a água baixou. Um cenário que é de guerra, né? É igual as imagens que a gente mostra de outros países com as casas destruídas, os locais destruídos. Uma guerra enfrentada pela água, né? Uma guerra enfrentada com a água. Esse cenário é o do centro do estado. Natália, obrigada por enquanto. A gente volta em breve com as suas informações ao vivo do Rio Grande do Sul. Toda essa água que baixou, ela não baixou porque secou, ela baixou porque ela desaguou para outros rios. E aí você tem o efeito do problema secundariamente na região mais baixa do estado, quando a gente compara com o centro do estado e a região da Serra, que é a região da Grande Porto Alegre. Essa água vem descendo, passa pelo Vale dos Sinos, ali onde ficam Novo Hamburgo, São Leopoldo, cidades que vivem, por exemplo, da produção de calçados, tem grandes feiras relacionadas aos calçados, aos sapatos, que vivem, se sustentam disso. Parte dessas empresas também perdeu tudo. A água vem descendo, chega na região metropolitana de Porto Alegre, atinge as cidades que ficam ali no entorno, Esteio, Canoas, Porto Alegre, Alvorada, Guaíba. É essa população que está toda debaixo da água. Nós ouvimos, eu vou contar aqui para vocês, o Franco Buffon, gerente de hidrologia do Serviço Geológico do Brasil. O que nós perguntamos para ele, Franco, se parar de chover, isso significa que a água vai baixar? E aí nós ouvimos uma resposta que nos causa angústia, mas o nosso trabalho enquanto imprensa é ter de lidar com a realidade. Ele falou, Elisa, mesmo que pare de chover hoje, amanhã, isso não é capaz de acelerar a diminuição da água. Por quê? Nós não estamos vendo alagamentos por causa da chuva. O que nós estamos vendo agora em toda a região metropolitana de Porto Alegre é um alagamento, é o rio invadindo a cidade por causa da cheia no centro do estado. Então, nós devemos ainda contar aí com os próximos dias com a imagem dessas águas altas. Nós recebemos aqui mensagens de moradores dessas cidades no entorno de Porto Alegre dizendo assim, a água chegou na esquina da minha casa, mas estamos aqui esperando para ver se os bueiros vão desaguar ainda mais água ou se vão parar e ao menos a água vai estabilizar. Neste momento, existe um pedido de socorro desesperado de alguns moradores da região metropolitana de Porto Alegre. Eles entram nas páginas, por rede social das cidades ali no entorno. As mensagens são de desespero. As mensagens são assim, atenção, socorro, aqui tem uma idosa, 3 crianças, venham me ajudar. Atenção, estou na rua tal, por favor, vai acabar a bateria do meu celular. Coloquei já o meu avô de 90 anos no telhado. Por favor, venham nos ajudar. Por isso a importância dessas imagens que nós mostramos. Isso aí é Porto Alegre, tá? Isso aí é Porto Alegre agora, veja, com a água já um pouco mais baixa. Essa é a região central de Porto Alegre, tomada por água, região em que as pessoas vivem do comércio e perderam tudo. Tem algumas imagens ali muito marcantes de outras cidades com um helicóptero fazendo resgate muito perto dos telhados das casas. Então, os helicópteros chegam a 1 ou 2 metros de distância do telhado com as hélices perto do... Você vê o que é a destreza, o talento
desses pilotos, dessas equipes de resgate para conseguirem chegar até a população. Quando eles fazem esse resgate, muitas vezes, a gente tem os vídeos aqui, você vê que as casas vizinhas continuam abanando, as pessoas abanando em desespero, mas o helicóptero precisa primeiro levar os moradores até uma área segura para voltar e resgatar outras pessoas. O que tem havido aí, ó, a imagem que eu citava para vocês, pelos grupos das cidades, eles dizem, abanem pela janela com um pano, façam sinal para o helicóptero, usem a lanterna do celular para poder fazer um sinal. Por quê? Como você não tem sistema de telefonia funcionando, eletricidade também não está funcionando, as equipes de resgate não conseguem nem saber previamente onde tem gente precisando de ajuda. Vejam ali, vocês estão vendo? Na pontinha do telhado, alguém... Eu ia dizer aqui um policial, mas eu não posso falar com assertividade, porque eventualmente pode ser um bombeiro militar ou um outro agente de segurança. Vejam aí, ó, vocês estão vendo ali, todo vestido de uma roupa escura, ó, ele começa a trazer alguns moradores. Vejam que esse andar de cima tem moradores, no andar de baixo também. Você tem um primeiro morador, essas imagens são impressionantes, o helicóptero ali suspenso. E essa imagem dos animais? Os cachorros, vejam aí a quantidade, tem 2, 4, 6, 8, 10, pelo menos 10 cachorros ali. Por quê? A água foi subindo, vocês estão vendo lá atrás a água no telhado de uma casa? A água vai subindo e os cachorros vão procurando um local e ali você tem... O cachorro que a gente não sabe se é um misto de pavor e o bom cachorro fazendo aquilo que faz sempre, né? Quando passa uma moto, um carro, um veículo, latindo no desespero. Você vê os animais. Parte são animais domésticos, ou seja, animais que têm algum dono, e parte são animais que vivem pelas ruas. Essa é uma outra região da cidade de Canoas. Observem ali a imagem. Vocês estão vendo o trânsito de barcos? Vocês estão vendo ali ao lado esquerdo da rua os barcos vindo, sentido centro, e ao lado direito os barcos indo. Esse prédio grande que você está vendo ao lado direito, ó, eu sou de Canoas, tá? Ali é Canoas. Esse prédio não tem 5 anos e totalmente tomado pela água. Ao lado desse prédio fica o shopping da cidade, também tomado pela água. De onde foi feita aquela imagem de cima do prédio, os moradores saíram de casa porque os prédios que têm garagem subsolo, a água tomou conta. Então você se sente protegido por estar na altura, num 5º andar, 10º andar, 15º andar, porém os carros são tomados pela água. Aí, mais uma vez, a imagem. Pronto, vocês estão vendo ali, ó, essa imagem. E percebam uma coisa comigo. Ali tem uma placa azul. Bom, a altura das árvores, olha a altura. Vamos em frente aqui.